E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para quem não me conhece, sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui nós aprendemos análise gráfica. Aprendemos a compreender como interpretar o gráfico, aprendemos como saber ler o gráfico, aprendemos como entender se o gráfico vai fazer um movimento de alta, se o gráfico vai subir, se o gráfico vai descer. Nós procuramos fazer com que a análise gráfica nos ensine e nos apresente os melhores momentos para nós fazermos entradas ou filtros de entradas para tomarmos decisões melhores. Acabei de ver uma entrada aqui, por exemplo, estou entrando, ao mesmo tempo que estou dando boas-vindas para vocês aqui, vi uma oportunidade e fiz a minha entrada. Então, quando nós começamos a estudar o gráfico, quando nós começamos a aprender a movimentação do gráfico, nós começamos a entender uma lógica que existe por trás do gráfico. O que eu quero dizer para você? Você só vai fazer uma entrada, você só vai correr o risco quando existe uma lógica no gráfico. Por exemplo, eu estou aqui conversando com vocês, vi um movimento, vi o gráfico fazendo um belo movimento, vi o gráfico me mostrando uma bela oportunidade. Oportunidade essa qual? De entrada, onde eu posso correr um risco, posso colocar meu capital em jogo, né? Por quê? Porque eu soube interpretar o gráfico. Então, quando eu chego aqui, neste exato momento, eu soube interpretar o gráfico. Enquanto eu dou boas-vindas aqui para vocês, enquanto eu estou pedindo um like, enquanto eu estou pedindo para você se inscrever no canal, enquanto eu estou pedindo para você nos acompanhar aqui na aula, o que acontece? Aparece exatamente um movimento gráfico, conhecidíssimo, para quem está no treinamento principalmente, ele vem aqui, deixa aqui para mim um padrão de correção, juntamente com volume me mostrando o movimento, e eu só tenho a fazer o que? O trabalho de fazer o que ele me mostra. Tem muita gente que pergunta assim, mas como que esse padrão de correção? Você pode entrar aí no link do Telegram, o link abaixo, e baixar inteiramente grátis 16 padrões de candle que todo trader deve saber. Aqui você vai aprender aqui os 16 padrões mais comuns de movimentação no gráfico para você fazer suas entradas. Então você pode entrar aí, fazer o seu download, estudar. Tem muitos alunos que fazem disso aqui uma cartilha, né? Um segmento para entender quando o gráfico vai fazer uma correção ou não. É claro, né? Os padrões de candle funcionam bem quando estão dentro de um contexto, e esse contexto que é a questão de saber interpretar o gráfico, de saber entender o gráfico, de fazer a análise gráfica correta, tá bom? Se você tiver alguma dúvida quanto a isso também, você pode entrar aqui em meu canal do Telegram, fazer uma pergunta no direct. Meu nome é Cadu Rinaldi, né? Aqui você também vê o EAD dos alunos. Se você quiser saber sobre o treinamento, o link está aqui. Está com 60% de desconto. Eu costumo dizer que é preço de pão com manteiga. Você pode estudar um método simples, fácil, para você compreender e saber analisar o gráfico da melhor maneira possível, tá? Então, qualquer dúvida, você pode entrar em contato aí comigo, tá bom? Vamos voltar para os gráficos aqui. Bom, então quando a gente começa a estudar o gráfico, a gente começa a interpretar os gráficos, a gente tem que ter algo na mente. Principalmente que é iniciante, né? Se você é trader iniciante, você tem que entender que a análise gráfica, para o trader iniciante, é a principal ferramenta para você entender o gráfico. Então, como você vai interpretar o gráfico? Como você vai fazer a leitura do gráfico? O trader iniciante, como ele deve interpretar o gráfico? Como o trader iniciante, como ele vai saber ler o gráfico? O trader iniciante, como ele vai ler o gráfico? Então, o trader iniciante, como saber, por exemplo, se o gráfico vai subir ou se o gráfico vai descer? O trader iniciante, ele tem que ter uma mentalidade para entender que ele vai passar por fases. Eu vou trazer aqui, por exemplo, 3 fases do trader iniciante para interpretar o gráfico. E você vai entender o porquê que eu estou dizendo isso. Porque ou você já passou por isso, ou você está em alguma dessas fases, tá bom?
Então, enquanto o gráfico caminha aqui, vamos procurar um outro ativo. Euro USD, vamos na linha do euro, né? Euro GBP, vamos ver o que o euro nos apresenta. Ó, chegando aqui, perdendo força, gráfico com muito pavio, isso mostra o que? Indecisões nas regiões. Então vamos sair da linha do euro, Euro GBP, vamos sair dela. Vamos aqui o USDJPY. Vamos lá, ó, o USDJPY já está melhorzinho. Está mostrando aqui um contexto, deixa eu dar uma olhada. Chega aqui. Para mim aqui, ó, essa região aqui, ó, seria a ideal. Ó, tem este movimento e tem este movimento aqui, ó. Tem essas duas regiões. Cadu, passou essas regiões, o que ele pode fazer? Ele pode vir buscar essa aqui, ó. Então, eu estou trabalhando nessa região aqui, tá? Onde fica essa região? Essa região fica aqui, ó. Gráfico subindo, gráfico indo, ó, lá em cima, hein? Na outra região que eu mostrei para vocês. Então, deixa eu tirar essa linha daqui. Gráfico fazendo a caminhada dele, buscando. Ele também está chegando nos 50% deste movimento, ó. Aqui tem um outro 50%. Eu vou até mudar a cor aqui para você ler. Vou colocar essa cor aqui para você ter um entendimento. Ó, olha aqui, ele foi lá nos 50%, tá parando aqui, ó. Olha que coisa linda. Cadu, entra. Vou entrar, tá? Se ele for buscar um pouco acima, eu entro com as minhas taxas. Mas eu vou tirar essa linha daqui. Por quê? Porque aparentemente ele está indo fazer aquilo que ele planeja, que é buscar um ponto mais acima para depois fazer a sua descida. Então eu vou, inclusive eu vou entrar com mais taxas aqui, ó, porque aparentemente ele foi buscar de novo lá aquela região, ele foi, tocou, retornou, aí ele foi e buscou novamente, está com dificuldade de transpassar aquela região, então é a região da correção. E onde é a região da correção? Ó, a região da correção é aqui, ó, 50% deste caminho. Então não é nem o 100% que eu marquei lá. É o 50% do caminho. Vou até tirar aqui as linhas para você compreender um pouco mais. Ó, eu entrei com a primeira taxa aqui, depois ele foi buscar lá no 100%, mas ele está ficando aqui no 50% do movimento. Opa, maravilha! Olha que interessante como quer saber ler o gráfico, ó. Eu olhei o gráfico próximo, vi esta região. Ele veio aqui, ó, mostrou fechamento do corpo, porém ele veio com a sombra aqui em cima. Quando eu olho lá passado, tem uma outra região que na verdade a região faz este caminho aqui, ó. A região me marca toda essa região. Então, quando eu imagino que ele vinha apenas buscar o início da região aqui, não, o que ele faz? Ele estica o movimento, ele busca um movimento de amplitude e vem buscar a máxima da região. Então, aqui eu faço minhas entradas de defesa e maravilha, muito bom, perfeito. Aí você fala assim, Cadu, esse trade contra a tendência aqui arriscado? Esse trade aqui que eu fiz nessa região aqui, ó, quem é do treinamento sabe o que eu estou querendo dizer, é um trade arriscado, está contra uma tendência, depois de ela ter rompido essa região, é um trade arriscado, tanto é que o preço ainda está subindo. Porém, para ele fazer a sua movimentação de alta, se ele vier buscar aqui em cima, por exemplo, ele tem que fazer uma correção para chegar até aqui em cima. Apesar dele ter feito essa queda com uma pressão apenas, mas os candles estão trabalhando de forma diferenciada aqui, né? Aqui eles estão trabalhando de forma diferenciada, então você tem que saber fazer essa leitura do gráfico. É aí que, por isso que eu falo das fases, né? Por isso que nós temos essas fases, e nós vamos falar um pouquinho sobre dela, para você entender, interpretar, por exemplo, um suporte e uma resistência da melhor forma possível. Como é que eu vou entender um suporte e resistência e saber interpretá-lo? Dessa forma, né? Então vamos lá, vamos para o Euro JPY então, já que a gente está no USDJPY, olha o movimento do gráfico, ele fez um movimento aqui, ó, ele vai continuar subindo, desce um pouquinho, desce, isso, peguei,
Ele vai continuar subindo porque ele fez um movimento para ir buscar aqui acima. Ó. Vou até colocar a linha aqui onde ele veio buscar. Ó. Ele vai vir buscar aqui. Vou colocar a linha roxa, que eu gosto, vocês sabem dela, que eu gosto de colocar ela aqui. Ó, tô vendo aqui uns empecilhos aqui agora, que eu não tinha visto antes, mas isso aqui não vai impedir. Por quê? Por causa do movimento que ele está fazendo. Pela lógica do movimento, aquilo ali não vai impedir. Mesmo porque o fundo busca topo. Ali são fundos, então ele vai buscar topo. Se ele fosse buscar fundo, ele parava por ali. Mas ele não vai buscar fundo, ele vai buscar topo. Existem algumas lógicas, algumas dinâmicas do gráfico que a gente pode pensar e analisar de uma forma lógica. Olha lá, quase chegou onde eu coloquei a minha linha, né? Tá lá, ó, tá vendo? E ele tá indo, ele tá fazendo o movimento dele. Então, não só de correção vive o gráfico, mas de toda boa entrada e perfeita análise gráfica. Linda frase, né? Não só de correção vive o gráfico, mas de toda análise perfeita de movimentação. Então vocês viram aqui, ó, em poucos minutos aqui, fiz mais de $120 aqui, mostrando para vocês que é plenamente possível fazer o quê? Analisar o gráfico de uma forma lógica, com um método de estudos lógicos, onde você aprende a desenvolver em você a arte de saber entender, saber interpretar, saber compreender, saber se vai subir, se vai descer o gráfico. Eu quero falar dessas 3 fases para você. Quem realmente quer aprender, quem realmente tem interesse em dominar essa arte de análise gráfica, vai ficar comigo até o final. Quem não tem interesse, né, só quer ficar vendo a entrada, eu costumo dizer para todo mundo que é meu seguidor aqui no YouTube ou quem é aluno, de que adianta você ficar vendo eu fazer entrada aqui perfeitas? Não vai mudar nada a sua vida. Eu estou aqui enchendo meu bolso e você está vendo eu ganhar. Se você não compreender ou não entender como se faz. Então eu sempre tento trazer aqui nas aulas um como se faz. Tá vendo? Olha aqui, ó. Lembra que eu tinha colocado a linha roxa aqui, ó? Eu tinha colocado a linha roxa aqui que ele podia vir buscar aqui para depois descer, ó. Ele não chegou até lá, mas ele veio próximo e está descendo. A análise gráfica é linda, né? Coisa linda. Então, só quero mostrar para vocês aqui uns testemunhos de alunos para a gente ir para a nossa aula. Olha isso aqui, eu tenho que trazer isso para vocês. Olha aqui, ó. Esse aqui é o Davidson. Eu acho que pronunciasse o nome dele, se eu estiver errado, ele me perdoa. Olha o testemunho que ele dá aqui, ó. Olha que interessante. E ele nem falou se eu podia falar, comentar, né? Mas como um testemunho aberto aqui, eu acho que ele não vai... Ele vai gostar que vocês ouçam isso, ó. Ele escreve algumas coisas antes aqui, mas eu não achei interessante para trazer para vocês, né? Aí ele diz assim, ó. Estava entre amigos conversando e rolou a conversa de trader. Daí falei que estava operando e que fiz um curso topzera. Daí eles falaram, isso aí é furada, ninguém passa conhecimento de verdade. Olha isso aqui, ó. Os amigos dele falaram assim, isso é furada, ninguém passa conhecimento de verdade. Sabe por que eles falaram isso? Porque são pessoas que já estão machucadas ou pessoas que estão desacreditadas no ser humano. E o ser humano, ele tem a arte de fazer com que as pessoas se desacreditem nele pela arte dele não se fazer por acreditável. É algo assim que vem dos primórdios. Bom, aí o amigo dele falou isso para ele. Aí ele disse assim, o Davidson falou assim, beleza. Passado 2 dias, um deles falou assim, estou passando por dificuldades, preciso pagar minha conta de luz de R$300. Alguém pode me ajudar? Alguém pode me ajudar, por favor? Daí eu falei, daqui 2 dias estará em sua conta. O David falou para ele, o dinheiro estará em sua conta daqui 2 dias. Aí ele falou assim, que ele tinha R$500 que ele deixa para operar. Desses R$500 ele foi para R$2.000. Retirei, ele me manda resultado todos os dias, tá? Esse é o meu aluno que eu falo que ele vai narrando. Primeira do dia, segunda do dia, eu acho que eu falei em outra aula. Ele vai narrando cada entrada dele, vai enviando. Ó, aí ele fala assim, ó, de 500 fui para 2.000, retirei, fiz um Pix para ele de R$1.000. E ele falou assim, de onde você conseguiu
Aí ele disse assim, ó, falei do curso que você disse que era furada, né? Aí ele me pediu desculpas, fiz esse valor em 20 minutos, claro, porque o gráfico me deu essas possibilidades de entrada Hunter. Vocês viram o que aconteceu? Ele estava numa reunião de amigos, onde ele falou que ele estava melhorando, mudando a vida dele, porque ele começou a estudar, e ele começou a aprender, e ele está ganhando o dinheiro dele. Aí um amigo dele falou assim, isso é furada, você estudar, você se aprofundar, ninguém ensina o que sabe de verdade. E aí ele disse, aí passam uns dias, né, o amigo precisando pagar conta de luz, ele vai lá e fala, daqui 2 dias eu pago para você, ainda deu R$1.000 para ele, né, de amizade aqui, para ele pagar a conta. E o amigo dele falou, como é que ele tinha conseguido dinheiro tão rápido? E ele falou assim, com aquele curso lá que você falou que é furado, estudar e aprender. Então isso aqui é lição de vida para quem é desacreditado na vida ou para quem é desacreditado com as coisas. Porque existe o ser humano que ele já começa acreditando, ele crê, tem fé e busca, e tem aquele que já é um derrotado. Aí ele sendo um derrotado, o que vai surgir para ele? Só derrota, só derrota. Ele não faz valer para crer, ele não faz valer para crer, ele não busca, ele não dá o primeiro passo. E isso é muito triste no ser humano. Infelizmente, muitos são assim. Então, isso aí para mim é um testemunho que vocês precisam gravar isso na mente e ter a ideia. O Davidson não começou ontem o curso não, tá? Ele não começou ontem, semana passada, não. Mas vocês viram o que é uma caminhada com uma dedicação? Isso para ele hoje é tranquilo fazer isso aí. É tranquilo. Eu me lembro um dia que ele me mandou, em 3 dias ele fez o mês dele, em 3 dias, tá? Ele opera em dólar. Eu às vezes posto muita coisa dele em dólar. Bom, mas isso não vem ao caso. O que eu quero mostrar para vocês é que se você aprender, se dedicar e compreender como o gráfico funciona, você vai sozinho, você voa. Você vai lá e faz o que tem que fazer, pronto, acabou. Isso se chama competência. Tem muita gente que fica assim, Cadu, será que eu consigo? Cadu, faz tempo que eu não... Cadu, aquela reclamação, aquele mimimi, aquela... Eu nem sei o que falar. Sabe o que difere uma pessoa que consegue e uma pessoa que não consegue? Competência. Se você olhar aí na sua cidade, você vai ver que deve existir muitos mecânicos, porém... Tem uma meia dúzia de mecânico na cidade aí que todo mundo fala bem e que o cara tá cheio de serviço. Por quê? Porque ele é competente naquilo que ele faz. É a mesma coisa um engenheiro na cidade, é a mesma coisa um médico na cidade, é a mesma coisa um advogado na cidade. Existem vários, mas você conta nos dedos quem é competente e quem realmente sabe o que faz. Essa vida aqui, essa profissão é a mesma coisa. O que difere você de uma pessoa como ele, ou como eu, ou como qualquer aluno aqui que está em crescimento e resolvendo sua vida, chama-se competência. Você tem competência para fazer aquilo que você aprendeu. Como essa aqui, ó. Bom dia, professor. Depois de uma semana abençoada de meta batida, ó. Uma semana abençoada de meta batida e 2 saques. Começamos hoje com 2-0, gratidão. Ó, isso aqui é ser profissional. Ó. 2-0. Fez o que tem que fazer e some do mercado. Tem gente que não entende, não tem essa mentalidade. Por isso que eu falo das fases, né, do trader. Ó, boa tarde, professor Cadu. 3 entradas positivas, abraço, fique com Deus, operando pela primeira vez no celular. Ó, ele operando pela primeira vez no celular. Esse aluno aqui, ele também é altamente consistente. Ó, em OTC, pelo celular, entradas baixíssimas, mas por quê? Ele está operando pela primeira vez no celular, ele está fazendo um teste. E olha só, positivo. 3 entradinhas aqui, positivo. Tem gente que está aí há anos tentando fazer uma sequência de 2 positivas e não consegue, né? Mas por quê? Porque não sabe o que faz. Quem não sabe o que faz, recebe o que faz. Quem não sabe o que faz, recebe o que faz. Quem sabe o que faz, recebe o resultado daquilo que sabe o que faz. É uma questão lógica. Se você não sabe erguer um muro, aí você compra o cimento, tijolo, colher de pedreiro e tal. Você vai lá e fala assim, eu vou fazer esse muro aqui na minha casa porque, eu sei fazer isso. Aí você vai lá, até acha um tutorial no YouTube.
vê e vai lá e ergue o muro. Primeiro ventinho que dá, o muro vai ao chão. Por quê? Se você não sabe o que faz, você recebe o que você não sabe fazer. Agora, se você sabe o que faz, você recebe aquilo que você sabe fazer. É uma questão lógica, de competência. Olha aqui, ó. Olha esse aluno aqui, ó. Comprei o treinamento Hunter há 2 semanas. Comecei no trader há 3 anos e já quebrei várias bancas. Encontrei seu canal em um comentário no YouTube e comecei a ver seus vídeos. Não foi por milagre, mas depois que comecei a te acompanhar, literalmente, olha isso, ó. Literalmente eu leio o gráfico como se estivesse lendo um livro. Entendeu? Ó, isso que ele está há 2 semanas. Ele está 2 semanas no treinamento e ele já está há 3 anos. 3 anos vendo o gráfico e até então não tinha aprendido nada. 3 anos vendo o gráfico e não tinha aprendido nada. Mas aí ele veio para o treinamento. Em 2 semanas eu literalmente leio o gráfico como se estivesse lendo um livro. Chega a ser óbvio algumas entradas. Quero ser consistente, tô indo devagar, curtindo o processo como tem participação nisso, como você tem participação nisso. Resultados estão vindo e eu estou acreditando, algo assim, né? Você entendeu? Olha isso aqui, ó. Agora sim ele começa a ler o gráfico com competência. 3 anos no mercado, só apanhando. Em 2 semanas ele está lendo o gráfico como se ele estivesse lendo um livro. Eu sempre vou ler o gráfico como se estivesse lendo um livro. Se o gráfico quiser mostrar para você o que está escrito no livro, ele vai te mostrar. Se não, você vai olhar. É como uma pessoa que não sabe falar inglês, ela abre um livro em inglês, ela olha um monte de letra, mas não consegue ler. Os gráficos são assim. Talvez você seja essa pessoa que não saiba ler em outra língua. Aí você abre o livro em outra língua, você vê um monte de letra e não consegue ler. Quem não sabe ler o gráfico, quem não sabe interpretar o gráfico, quem não sabe compreender o gráfico, quem não sabe se o gráfico vai subir ou vai descer, é a mesma coisa. Ele abre o gráfico, olha o gráfico e não sabe ler nada. E é isso que a análise gráfica faz. A análise gráfica, ela te apresenta uma leitura do gráfico. Ela te apresenta como você interpretar o gráfico. Ela te apresenta como você compreender o gráfico. Ela te mostra como você entender se o gráfico vai subir, se o gráfico vai descer. E aí o trader iniciante, ele tem 3 fases que eu costumo dizer nessa parte de entendimento gráfico. Então, o trader iniciante tem 3 fases nessa questão de aprendizagem. A primeira, que é a questão da aprendizagem. Muitos, por exemplo, vêm e começam a aprender aqui no canal do YouTube. É como o abecedário para as crianças, ela começa a aprender. E aí depois ela quer, conforme ela vai juntando as letras, vai juntando as sílabas, vai juntando as palavras, ela começa a ficar melhor naquilo lá. Ela começa a alçar mais voos, começa a querer aprender mais. E aí o que acontece depois da aprendizagem? Você começa a ter conhecimento. Só que aí é onde as coisas pegam. Por quê? Porque na fase do conhecimento você acaba tendo muita informação. Então tem pessoas que estão na fase da aprendizagem, que estão tendo informações, que é o começo de tudo, né? Muitos de vocês estão assim, vocês começam a ter pequenas informações. Então, por exemplo, você começa a aprender o que é o mercado, né? Por exemplo, aqui que nós estamos falando do mercado de opções binárias, você começa a entender como que funciona, como é que são as plataformas, como funciona tudo. Aí você, por quê? Porque você está no começo, né? Depois que você sai desse estágio, que é um estágio belíssimo, onde você está aprendendo, você vem para o estágio do conhecimento. No estágio do conhecimento, você já começa a ter conhecimento, você já começa a ter muita informação, e aí é onde você se perde. Você não consegue se achar dentro de um operacional, você não consegue se achar dentro de uma lógica, você não consegue se achar dentro de um método onde te coloca passo a passo este conhecimento estabilizado para você fazer uma entrada realmente perfeita.
E aí é que entra a análise gráfica. O que ela faz com você dentro desse conhecimento? Ela te traz o quê? Não é 30, é 3, não é isso aqui, também não é isso. Ela te traz o quê? Sabedoria. Então eu costumo dizer que o trader iniciante ele tem 3 fases. A fase da aprendizagem, a fase onde ele começa a ter muito conhecimento e a fase da sabedoria. É onde ele vai ter o seu método, o seu passo a passo para desenvolver tudo aquilo que ele teve de conhecimento e de aprendizagem. É como se você tivesse saído aqui do primário, depois você vem aqui para o colegial e agora está na fase da parte técnica, onde você vai para uma universidade, você vai para um curso técnico, onde você vai aprimorar todo o conhecimento recebido na aprendizagem e no conhecimento. E aqui é onde você vai voar como trade, fazendo seus trades. Por quê? Porque aqui, ó, você só vai colocar em prática aquilo que realmente você sabe fazer, aquilo que você realmente se tornou especialista, aquilo realmente que você tem conhecimento e sabedoria e sabe aplicar. E aí não é a questão só técnica, entra um gerenciamento, entra a mentalidade do trader. Lembra aquelas 3 mentalidades? De abundância, de processo, de arrumar o que está errado. Tudo isso vem na hora da sabedoria. Então aquele estágio, aquela fase onde você se mantém consistente, você tem uma vida e você realmente tem isso como a sua vida, é a área da sabedoria. Agora, para você chegar, meu irmão, para você sair da fase aí de aprendizagem e chegar na fase da sabedoria, é um processo, como eu sempre digo para o pessoal, é um processo. Você não consegue queimar etapas, você não consegue sair da aprendizagem e vir direto para a sabedoria. Não, você tem que passar da aprendizagem, você tem que começar a ter conhecimento e do conhecimento ter sabedoria. Aí da sabedoria em diante, ó, é foguete, entendeu? Porque você já sabe o que faz, você já sabe encaixar o conhecimento que você tem. Aquela aprendizagem lá do começo, desde saber como observar um gráfico, como escolher o par de moeda, qual é a bolsa que está aberta, o que é volatilidade, aqueles detalhezinhos que ninguém olha, sabe aquela coisa que ninguém vê? A pessoa apanha do gráfico e são aqueles detalhezinhos que ninguém vê. Você vê porque você já teve aprendizagem em relação a isso. Você, por exemplo, sabe que o número 5, a barriga é para o lado direito, não é para o lado esquerdo. Então são detalhezinhos na aprendizagem que faz total diferença na hora da sabedoria. Aí você já consegue encaixar os conhecimentos, por exemplo, dos gaps, encaixando o conhecimento dos gaps dentro de todo um contexto, de toda a formação do gráfico. Você consegue ter sabedoria, e aí na hora da sabedoria é a hora que você se mantém consistente e você sabe o que faz. Então, eu costumo dizer, nessa questão de ensino, que essas são as 3 fases de um trader iniciante. Ele precisa aprender a passar por elas. Ele aprende, começa a receber conhecimento, aqui ele já tem o conhecimento, aí é muita informação, ele fica perdido, só que aí vem a fase da sabedoria, onde ele consegue compreender os contextos, compreender as movimentações, compreender o que deve fazer diante do gráfico, e aí as coisas começam a funcionar de uma forma lógica para ele, como ele opera, qual a melhor forma dele operar, porque cada um tem uma particularidade. Cada um tem uma forma. Vocês viram que eu fiz aqui uma entrada de continuação de movimento, eu fiz aqui uma entrada de correção no começo e no extremo da região, e aqui eu fiz uma entrada de correção na região. Eu fiz 3 tipos de entrada aqui. 3 tipos de entrada. Você pode ser aquele que só faz continuação, você pode ser aquele que trabalha só a máxima da região, você pode ser aquele que trabalha o começo da região. Não importa qual é a sua forma operacional. O importante é você ter sabedoria de toda a aprendizagem e conhecimento que você tem de informação, você colocar isso em um contexto onde você vai conseguir manter a sua consistência. Então essas 3 fases você tem que buscar. Como que se busca? Como que se consegue? Aprendendo. Não tem outra forma. É aprendendo. É sentar o bumbum na cadeira e estudar. Tá bom? Vou ficando por aqui.
Eu sei que hoje o vídeo está um pouco longo, mas tudo bem. Deixe o seu like, deixe o seu comentário abaixo da aula, isso ajuda muito. Se inscreve no canal, ative o sininho de notificações e eu te vejo numa próxima aula, te vejo no próximo trade. Fui!